E aí pessoal, tô de volta pra falar do quarto episódio de His Dark Materials. Finalmente chegou o momento do Yorick Burnison na série e também do Lee Scoresby, que é interpretado pelo Lin-Manuel Miranda e que foi um dos pontos mais polêmicos aí desse casting da série desde o início. Eu vou comentar sobre tudo aqui, mas é muito importante dizer que se você não assistiu a série aqui, a gente vai ter spoilers, então o que você faz é que você sai, aí depois você volta e assiste o vídeo sem ter medo de spoiler, entendeu? Sing it, Hester. Então, vamos começar com as cenas do Magisterium. Tudo bem, gente, é o seguinte, você já assistiu o episódio, eu posso misturar tudo aqui, a gente vai ficar bem. Essas cenas aqui do Magisterium são praticamente todas protagonizadas pela Marisa Coulter, que teve o seu nome pela primeira vez falado na série, então agora eu posso chamar ela de Marisa, obviamente, que antes eu dizia e todo mundo ficava... A gente tem ela chegando ali, a galera dizendo assim, ó, é o seguinte... O teu projeto chamou a atenção demais, não vai dar certo, você está demitida. Aí ela dizendo assim, querido, acho que você confundiu, porque eu estou promovida. Além de dizer que isso aqui não vai acontecer jamais, eu quero só avisar pra vocês que eu também quero fazer uma pergunta ao Fra Pavel, que é o cara responsável pela leitura do aletiômetro que tá no Magisterium. Lembrando que existem outros aletiômetros que foram construídos, só que eles são ilegais, a não ser que a pessoa tenha permissão do Magisterium pra ter. E assim... A pessoa não vai ter permissão nenhuma do Magisterium, porque tudo que eles querem é que esses leitores da verdade e que o conhecimento permaneça só com eles. Daí a senhora Coulter fala, isso tudo vai acontecer porque eu tenho o Lord Asriel. Eu consegui prender esse cara, na verdade ele tá em uma prisão que é controlada por ursos de armadura que por sua vez são controlados por mim. E aí ela vai nesse aletiometrista, o Fra Pavel, e pergunta quem é Lyra Belacqua. O cara fica meio tenso assim, minha senhora, não é sua filha não? E ela fica assim, meu filho... Só pergunte. E aí nós não temos a resposta dessa pergunta ainda, mas ela vai ser importante. Outro personagem que apareceu aqui foi o Cônsul das Bruxas, o Martin Lancelius. O Dr. Lancelius faz um teste com a Lyra aqui nesse episódio para saber se ela realmente sabe ler o aletiômetro, mas esse teste é muito mais do que só isso. E ela consegue, e o cara fica tipo, essa criança aí. Outra coisa que também é falada pelo Martin Lancelius é que a gente escuta pela primeira vez a palavra intercisão. Ele diz que as crianças também estão desaparecendo ali por Trollesund, que ninguém deixa mais as crianças soltas pelo porto e que existem rumores terríveis do que é que essas pessoas estão fazendo com essas crianças. Rumores de intercisão, que é uma palavra que significa um corte. Outra vez que isso também é citado é pelo próprio Yorick Burnison, quando ele diz que sabe o que as pessoas estão fazendo por ali, que conhece quem são esses cortadores de crianças, só que todo mundo que tá por ali finge que não tá vendo o que tá rolando. E o Father Coran comenta depois, em um outro momento, com o Lord Fa no episódio, que existe uma profecia das feiticeiras que é contada há muito tempo sobre uma criança que vai vir, que ele acha que essa criança pode ser a Lyra. E falando no Father Coran, ele com certeza é um dos que eu quero destacar aqui, porque vamos entrar na parte de coisas que eu mais estava esperando pra comentar. O Father Coran, com certeza, é o centro emocional desse episódio inteiro. É impressionante, assim, o que o James Cosmo conseguiu fazer. Em um episódio que a gente tem a apresentação de dois dos maiores personagens dessa franquia, dos mais icônicos, ele conseguiu ter um destaque inacreditável. Tudo isso começa lá no início do episódio, quando ele fala pro Jon Fa que tá indo encontrar esse cônsul das bruxas, mas ele diz que tá nervoso, porque faz mais de 40 anos que ele não encontra a Serafina Pekkala e que nesse tempo ele mudou muito. A gente fica, caraca, 40 anos? Como assim? O que é a história que eles têm? E aí o Jon Fa fala, eu conheci você, Coran, quando você era jovem, e você já nem era bonito naquela época, então pode ficar tranquila. Tipo assim, ela não vai se chocar. É uma coisa cruel a se dizer, mas ao mesmo tempo é algo que quebra a atenção daquele momento. E fica muito claro que eles são muito amigos, que eles são muito próximos, se conhecem muito bem, a ponto do Jon Fa compreender que aquilo é uma coisa importante pro Father Coran e tentar diminuir o nervosismo dele. Além disso, ele também tem várias interações com a Lyra que são muito boas, inclusive uma que ele tá do lado dela falando com o Lee Scoresby aí. Quando o Lee resolve ignorar o que a Lyra tá dizendo e resolve conversar com ele porque ele é o adulto que tá por ali, ele fala, não senhor, eu estou aqui só seguindo as ordens dela. Eu amo como ele compreende como essa criança é importante, que o papel dele por ali é facilitar que ela consiga fazer o que ela precisa fazer. Mais pra frente, dentro dessa mesma história, tem uma cena em que ele tá com a Lyra conversando sobre a maneira como ela talvez confia demais nas pessoas e ela dizendo que é melhor que eu confie demais nas pessoas do que não confiar em ninguém. E ele começa a explicar pra ela a história dele com a Serafina, que eles se conheciam, que eles tinham se amado há muito tempo e tinham tido um filho juntos, só que aí aconteceu uma grande epidemia, essa criança acabou morrendo e eles tiveram maneiras muito diferentes de lidar com o luto. Ela ficou com muita raiva
e até pensou em voar até Yambeaka, que é a deusa da morte para as feiticeiras, o que foi algo bem legal de ser citado porque a gente já entende que a mitologia desses outros povos também vão ser tratadas aqui. E o jeito que ele fala, que não conversa com a Serafina Pekkala desde que o mundo levou o garoto dele, é muito emotivo, o olho dele fica todo marejado. After we buried my boy. É um jeito, inclusive, muito melhor do que foi colocado no livro, quando ele primeiro cita a Serafina. Então, palmas para a série, palmas para esse roteiro. Um pouquinho mais pra frente, ele também encontra o Kaisa, que é o Demon da Serafina Pekkala, que foi um dos pontos que eu fiquei mais... disso aqui. Por quê? Porque mudaram o animal. O Demon dela no livro é um ganso, que é um pássaro esquisito. E aí, na hora que mudam esse pássaro, muda também o significado ali que fica nas entrelinhas sobre quem ela é. Eu fui pesquisar e acabei descobrindo que eles tentaram animar o ganso, né? Só que na hora que ele tava falando, ele parecia muito mais cômico do que deveria. E eles resolveram mudar pra outro bicho, porque essa série aqui já é muito fácil de você olhar os Demons e ficar, ai meu Deus, é coisa de criança. Tipo, a galera tem uns Pokémon aí, sabe? Inclusive, vale destacar aqui que aquele pássaro que colocaram é a exata imagem do cara que dubla ele. Mas na hora que eles se encontram, o que acontece é uma coisa tão fofa e tão de partir o coração, porque dá pra ver que o Father Coran tá nervoso, que ele tá tenso, que existe muito sentimento ainda dentro dele em relação àquela pessoa, que consiste na Serafina e no Kaisa. Ele faz a reverência, o Kaisa também, e aí ele começa já a se desculpar pela aparência física dele, né, dizendo assim, olha, eu mudei muito, né, desde a última vez que você me viu e tal, e dá pra ver que ele tá envergonhado. E aí o Kaisa fala, realmente você mudou muito, e dá pra ver a tristeza no olhar dele, quando ele percebe que, eu mudei mesmo. É triste que as coisas aconteçam desse jeito. O tempo passou pra mim e não passou pra ela, né? Mas aí, no finalzinho, ele diz, a Serafina vai seguir você em qualquer que seja o caminho que você escolha. E, mais uma vez, o zoom na carinha do Father Coran. Sei lá, meu coraçãozinho ficou apertado. E antes de comentar dos meus 2 meninos, eu quero comentar de uma personagem que já tinha chegado, mas dessa vez chegou mesmo, que é Lyra Belacqua. Vocês lembram que eu tô há vários vídeos dizendo assim, meu Deus do céu, essa menina tem que mentir mais, ela tem que enganar o povo, ela tem que ser ardilosa. E aqui, finalmente, eu ganhei tudo que eu pedi até agora. Vocês demoraram, mas vocês me atenderam. Ela tá mentindo, tá manipulando, tá colocando histórias ali de esperteza no meio das conversas. E também tá conseguindo manipular pelo lado da gentileza, fazendo aquela chantagem emocional. Ela tá perfeita. Finalmente a minha Lyra chegou. Isso é mostrado em várias cenas dela, principalmente as que ela tá interagindo com Lee Scoresby, que é uma coisa que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, cara. Calma que eu vou falar do Lin-Manuel, não fiquem tensos. E aqui nesse episódio a gente também vê ela olhando a Aurora Boreal pela primeira vez, que é algo que é muito importante porque essa Aurora Boreal é a que dá o nome ao primeiro livro da trilogia original. E é lá que ela enxerga uma cidade no céu, que é uma coisa que já tinha sido mostrado nos primeiros capítulos pelo Lord Asriel, mas que ele fala que precisava de um preparo específico na revelação do fotograma para mostrar aquela imagem, que o olho nu não conseguiria enxergar. E até ela fala que pode ser que seja o aletiômetro apontando qual é o caminho que eles devem seguir. Algumas pessoas não entenderam isso, mas pra mim, o que ela quis falar foi que a mesma coisa que faz ela conseguir ler o aletiômetro é o que faz também ela conseguir enxergar aquilo ali a olho nu. E outra parte extremamente importante sobre a Lyra nesse episódio que precisa ser comentado é como o Pantalaimon ficou fofo de raposinha do Ártico. Meu Deus do céu. Não tem, cara, não tem a menor condição. Ele tá muito lindo. Mas agora vamos pro que importa, começando por Yorick Burnison, esse urso de armadura, que é um dos meus personagens preferidos. Tentei fazer uma pequena homenagem pra ele aqui na roupa desse vídeo, mas acabou ficando muito pra baixo, mas tudo bem. Eis que Father Coran e Lyra chegam lá pra encontrar esse tal desse urso de armadura, e ele chega ali primeiro com uma voz forte, muito imposta, que dá um medo, você sente, sei lá, o chão tremer quando ele fala. Mas aí quando ele aparece é que você sente tremendo mais ainda, porque o peso dele dá pra sentir, a grandiosidade dele, o jeito como o rosto dele tá todo marcado por outras batalhas que ele teve, por outras histórias na vida dele, e a maneira como ele se expressa de um jeito que é corajoso, é audacioso,
mas é inteligente, passa uma sabedoria, passa uma cultura inteira que vive dentro daquele ser que tá ali completamente retirado do seu elemento, retirado da sua armadura que já foi estabelecida desde o início desse episódio como a coisa mais importante para esses que são os Panzerbjörn, essa raça dos ursos de armadura, que a Lyra já era fascinada por eles. A gente já tinha visto ali em outro episódio, quando ela tá no Instituto do Ártico, ela olhando uma parte lá da armadura e a caveira de um desses Panzerbjörn, curiosa sobre aquilo, sendo que essa é a primeira vez que ela encontra de fato um. E ele tá nessa situação que é completamente humilhante. Ele tá fora da guerra, ele não tá livre, ele não tá vivendo a vida que você imagina para aqueles seres. E aí quando ele fala aquele esquema, né, que existem os cortadores de criança e que as pessoas estão fingindo que não estão vendo, a Lyra fala, e você é um covarde como eles? Aí, meu filho, e a hora que chega bem pertinho dela, assim, como que você vai ousar falar isso na minha frente, na minha cara? E aí ele faz só o gela, assim, e ela vai pra trás, mas não vai tão pra trás assim. E naquele momento fica subentendido que existe um respeito entre os dois, que ele compreende que ela é corajosa, que ela não é uma criança qualquer, e ela também vê que dentro dele tem muito mais do que aquele urso que tá sem armadura e mexendo em metais que depois ela vai descobrir que não tem o menor valor pra ele. Quando ele foi enganado, embebedado e aquela armadura foi retirada dele e escondida, ele se tornou um prisioneiro naquele lugar, não porque ele não tem força pra fugir daquelas pessoas, mas principalmente porque ele não tem como sair deixando por lá um pedaço dele. E aí ele é escravizado, colocado nessa situação de humilhação constante, sendo que o Iorek, ele é realeza, ele é extremamente forte. E sim, eu sei que é ficção, mas é sempre importante a gente ver as pequenas metáforas que estão escondidas aí no meio dessa história. E aí quando a Lyra fala pra ele que sabe onde é que tá a armadura, que pode falar pra ele onde é, ele fica assim, tudo bem, mas eu tenho direito à minha vingança e se eles tentarem me parar, eu vou matar todo mundo que tá lá. E ela fica tipo assim, parece justo. If they try to stop me taking my armor, they die. That seems fair. Mas também é apresentado nesse episódio o outro lado dos Panzerbjörn, o Iofur Raknison, que é o usurpador do trono de Svalbard, esse lugar de onde o Iorek vem. Esse outro urso de armadura aparece conversando com a senhora Coulter e ela tá tentando convencer ele de um monte de coisas. Dizer, olha, você mantém o Azriel aí do jeito que a gente falou, você deixa ele sob o meu poder, e aí o que eu faço é que eu vou conseguir uma coisa que nenhum urso jamais teve, você vai ter um batismo. E uma diferença muito grande e muito importante visual entre eles dois é a armadura. Eu ouvi recentemente um podcast com a participação do Philip Pullman, que é quem escreveu os livros, falando que ele tenta não se meter tanto assim em adaptações porque aquela adaptação não pertence a ele e sim às pessoas que estão produzindo ela, mas que em algumas coisas ele tem que se meter. E que uma delas sempre é o time de design. Ele disse que o time de design não consegue se controlar, que eles querem fazer muita firula, muita coisa bonita, muito enfeite e que às vezes isso precisa ser parado. E que um dos maiores exemplos pra ele é como ele teve que chegar dessa vez e parar a galera dizendo assim, não coloquem enfeite na armadura do Iorek Byrnison. Ela tem que ser robusta, ela não tem que ser enfeitada não. Esses enfeites, essas coisas, elas são importantes para outras pessoas, para outras culturas, mas não para os Panzerbjörn. E é por isso que é tão importante que quando você enxerga pela primeira vez o Iofur Raknison, a armadura dele tanto é dourada, né? Claramente é de ouro e não de ferro celeste, quanto ela é completamente coberta de enfeites, de pequenas firulas, tem um chifre aqui, tem muita coisa diferente, aquilo ali é feito para agradar um outro tipo de personagem que não o povo dele. E digo o seguinte, com certeza não é por acaso que a gente tem aqui duas cenas muito importantes. Essa em que a senhora Coulter tá falando com ele e dizendo que ele pode ser aceito por essa igreja, que ele vai ser batizado. Cara, qual é o sentido, qual é o valor que um batismo dentro dessa igreja do magistério vai ter para um urso de armadura? Não deveria ser nenhum. Mas aquilo ali é uma coisa a qual ele quer pertencer. Tudo que ele quer é entrar no magistério, é entrar nessa outra cultura, é entrar nessa igreja. E em contraste, um pouco antes, nesse episódio, a gente vê Iorek Byrnison entrando numa igreja para recuperar a sua armadura, a sua cultura, a sua alma, tudo que faz dele ser quem ele realmente é, tirando lá de dentro aquilo que foi roubado dele e que estava mantendo ele prisioneiro naquele lugar e destruindo aquela construção de dentro para fora. Enquanto um deles quer fazer de tudo para entrar naquele lugar, o outro deles só quer poder sair daquilo, porque ele é um prisioneiro. E sim, claramente isso aqui é uma alusão a colonialismo, é uma coisa que já foi discutida nas aulas de história aí de todo mundo, mas é muito emocionante ver sendo representada desse jeito na série. Bom, o Iorek tá perfeito.
absolutamente perfeito. Lindo, maravilhoso. Aliás, não era só eu que tava animada com a chegada do Yorick aqui nessa série. A HBO Brasil me mandou um Panzerbjorn por correio. Olha que coisa linda. Meu próprio Yorick. Ai, tô muito feliz. Olha como ele é bonitinho. Pois bem, mas agora temos Lee Scoresby, interpretado por Lin-Manuel Miranda, que é o grande... sei lá, o grande bafafá aí da história dessa série, né? Desde que foi anunciado, as pessoas estão discutindo, achando que é um casting bem diferente. Lembrando do Sam Elliott, que foi simplesmente perfeito nesse papel no filme, mas que finalmente chegou aqui nesse episódio pra gente poder julgar pela primeira vez vendo o personagem em ação. E realmente, ele é um pouco diferente dos livros. O Lee original é muito taciturno, ele é bem na dele, ele não se coloca no centro das atenções, ele é extremamente discreto. Ele trabalha pelo dinheiro, sim, mas ele tem um código de ética muito consistente. E não só não tem esse lance dos furtos, como na verdade ele se mostra expressamente contra roubar. E aqui a gente tem o Lin-Manuel no papel quase anti-heróico, em que ele tem essa mania de furtar coisas de pessoas, é colocado como um grande espertalhão, já chega entrando no bar e falando, vamos jogar aqui cartas. E eu sei que essa mudança pode desagradar algumas pessoas. Como eu falei, né, ele tem esse carisma, ele tem esse magnetismo na tela, ele chega de um jeito muito expansivo, falando muito alto, às vezes de um jeito teatral demais para algumas pessoas. Ele tem um quê muito mais de Han Solo, muito mais de Jack Sparrow do que exatamente do Lee Scoresby que a gente conhecia. Porém, atenção aqui para os meus argumentos. Se eles tentassem fazer do Lin-Manuel Miranda o mesmo personagem que o Sam Elliott foi, tanto ia gerar umas comparações chatas, como eu não sei se ia se encaixar com ele. Esse é um tipo de personalidade que vai prender a audiência, as pessoas vão querer saber quem é aquele ali. E atualmente o Lin-Manuel é um dos atores mais amados, uma das personalidades mais conhecidas nos Estados Unidos por conta de um musical muito famoso que ele criou e fez parte, que é Hamilton. Então essa região da América do Norte, ela é muito importante para a HBO, que é uma coprodutora aqui nessa série. Colocar essa pessoa que pode manter a galera assistindo His Dark Materials é inteligente. Acho que seria, na verdade, um desperdício fazer do Lin-Manuel um personagem que talvez ele não faça tão bem, não entregue tudo que ele tem pra colocar, não possa usar o mesmo tipo de carisma que a gente já sabe que funciona nele em todos os personagens. E as interações dele com a Hester são perfeitas, eles estão muito fofos juntos. Na cena em que ele encontra o Yorick, dá pra ver que existe uma intimidade entre eles dois, que existe um histórico e que ele tá tentando deixar aquela situação que é extremamente constrangedora, que o Yorick tá sem armadura, tá humilhado ali e tal. Ele tenta deixar aquilo mais leve com humor, né? Quando o Yorick aparece sem armadura, ele fica assim, tem gente que fica bem pelada, mas você não é uma delas. Funciona, tem uma proximidade, passa uma ideia de amizade, fica bom demais. Mas mais do que isso, eu acho, atenção, que Lin-Manuel Miranda salvou a Daphne King como Lyra Belacqua. Sometimes when there is no hope, it can allow you to bluff magnificently. Remind me never to play cards with you. Todas as interações deles nesse episódio aqui inteiro funcionam. Ela tá muito confortável do lado do Lin. Ela consegue brincar, ela consegue ser arredia quando é necessário. É completamente diferente. Ela tá muito mais confortável dentro da personagem quando tá interagindo com ele. E tudo que eu espero é que ela tenha esse mesmo tipo de química com o Amir Wilson, que é quem vai interpretar o Will. E sim, eu sei que eu sou suspeita pra falar sobre isso, porque eu sou apaixonada pelo Lin-Manuel Miranda. Acho que ele é, assim, um dos maiores artistas da atualidade. Todas as vezes que eu sei que ele tá incluído em algum projeto, eu fico muito animada. Tudo bem fazer algumas mudanças, contanto que isso funcione a favor da série. He's a bear. He can't be a slave. Not to you, the Magisterium, or anyone. Se você não gostou do Lee Scoresby aqui, fala nos comentários, eu quero saber as opiniões de vocês. E é isso, gente. Amei o episódio, ele é claramente um fechamento dessa primeira metade da temporada. Daqui pra frente, como eu falei, vai ficar sinistro, vai ficar diferente. Eu tô bem ansiosa pro episódio da semana que vem, tô esperando que eles consigam entregar o clima pesado e assustador de uma das cenas que vai ter lá, que vai ser muito forte. Nessa semana eu vou me despedindo, a gente se vê semana que vem. Não esquece de mandar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que tá assistindo essa série. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.